Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite e um grande privilégio também e responsabilidade. Sabe aquela sensação de quando a gente era da escola e que a professora chama para apresentar um trabalho lá na frente? Eu acabei de sentir essa sensação de novo. Hoje eu trouxe aqui uma palavra e uma reflexão sobre confiança em meio ao caos. Essa canção que nós acabamos de cantar, eu não sei se os irmãos conhecem a história por trás dela. Alguns devem conhecer. Ela foi escrita num contexto muito profundo, muito interessante de angústia, embora ela diga que eu tenho paz. Ela foi escrita por um irmão nosso que viveu no século XIX chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado bem-sucedido, morava em Chicago, dava aulas na universidade e, tinha uma família grande e tudo ia bem. Até que no ano de 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. Queimou os bens, o escritório e tudo aquilo que ele tinha construído durante a vida. E, eu não sei se os irmãos conseguem imaginar como é perder tudo aquilo pelo qual nós trabalhamos. Imagina perder a casa, ou perder o escritório, perder os bens, tudo aquilo que é a nossa fonte de renda. Já imaginaram passar por isso? Mas essa não foi a verdadeira tragédia na vida desse irmão. 2 anos depois do incêndio, nós podemos imaginar um pouco, passamos recentemente por um período de grandes depressões aqui em Portugal. Muitas pessoas perderam casas, bens, e imagina se fosse um de nós, como é que a gente se sentiria, né? Mas como eu estava dizendo, não foi a tragédia real da vida do Horatio, esse evento desse incêndio. Na vida dele, 2 anos depois, na ocasião de uma viagem para a Europa, ele decide enviar a família dele primeiro, de navio, para a Europa, e fica a tratar de assuntos de negócio ainda na América. E no trajeto da embarcação que levava a família dele, houve um naufrágio, onde 226 pessoas perderam a vida naquele naufrágio, inclusive as 4 filhas dele. 4 filhas. Já conseguem imaginar essa dor? 4 filhos perdidos. E só a esposa se salvou. E a esposa mandou um telegrama quando chegou no primeiro porto. Mandou um telegrama de volta para ele dizendo: "Saved alone", salva sozinha. E depois ele também pega uma embarcação para ir ao encontro da esposa. E a embarcação passaria pela mesma rota da qual a embarcação da família tinha sofrido naufrágio passava. E ao passar pelo exato local onde havia acontecido aquele naufrágio, o capitão aponta e diz: "Olha, foi aqui o acidente". E eu consigo às vezes até imaginar ele se debruçando sobre o calado do navio, olhar para aquelas águas calmas, onde jaziam as 4 filhas. Era o túmulo das filhas. E nesse momento, ele reflete e escreve essa linda canção que nós acabamos de cantar. Ele diz, na língua original ele diz: "It is well with my soul". Tudo vai bem com a minha alma. Apesar de ter perdido tudo. Quem consegue passar por uma dor tão grande e dizer: "Tudo vai bem com a minha alma"? Na nossa língua, na língua portuguesa, ele diz: "Tenho paz, doce paz no Senhor, em provas, apertos e perseguições,
nos golpes que dá Satanás, bem calmo estarei, pois no meu coração, por Jesus, eu já gozo de paz. Meus irmãos, quem aqui pode imaginar o que se passava no coração daquele homem? Quem pode ter tais experiências e não sucumbir? Hoje eu quero falar um pouco, para a gente poder refletir também, sobre um profeta que passa por grandes aflições e nos convida à confiança e à paz. Vamos abrir então no livro de Abacuque, capítulo 3. Quem encontrar diz amém. Vou ajudar, fica depois de Naum e antes de Sofonias. Capítulo 3, verso 16. Amém? A palavra diz, desculpa, a palavra diz assim, olha, na minha tradução pode estar um bocado diferente da vossa, mas ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza como das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Até aí. Irmãos, essas palavras são muito bonitas, são muito belas e conhecidas por todos nós. Mas elas foram escritas num contexto, num momento de completo caos na vida do profeta. Só para a gente poder entender o que se passava na vida desse profeta, esse trecho foi escrito numa ocasião em que o profeta, que vivia em Judá, estava aflito, pois a nação irmã de Israel já havia caído. Judá era a última nação remanescente do povo de Deus. E ainda assim, Judá não olhou para a queda de Israel e pensou, olha, será que não é melhor a gente andar por caminhos em que o Senhor determinou? Ainda assim, a nação de Judá resolveu não agir de maneira temente a Deus. Mas sim, continuava a agir com injustiças no governo, com impiedade, com injustiças para com o povo. E esse livro está repleto, o livro de Abacuque está repleto dessas mesmas acusações de imoralidade, corrupção dentro da nação, afastamento das leis do Senhor. E bom, hoje em dia não está muito diferente, né? Nós olhamos ao nosso redor, tem imoralidade, tem afastamento das leis do Senhor, parece que os valores também estão invertidos. O certo se torna errado, o errado parece que acaba se tornando o certo, onde vivemos. Bom, e é precisamente por essa injustiça que o profeta Abacuque roga ao Senhor que faça alguma coisa com aquela injustiça toda que ele olhava ao redor dele. Com toda aquela corrupção, com toda aquela injustiça. Isso nós podemos ver no capítulo 1, em que ele diz, não precisa, eu vou até lá. E ele diz, até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Eu gritarei por violência e tu não salvarás. Então, à medida em que Abacuque vai vendo aquele estado de completa corrupção ao redor dele, o coração dele se enche de angústia e ele clama ao Senhor
porque parece que Deus está deixando que o povo sucumba. E bom, Abacuque então roga ao Senhor e Deus responde. E como seria bom, né? Se a gente, na hora que a gente clamasse, Deus nos respondesse, né? Né, Renan? Talvez não, porque a resposta do Senhor, Abacuque não gostou de ouvir. Olha, Deus responde, mas não responde como Abacuque gostaria. O que Deus diz é que sim, Ele vai agir com justiça para com o povo de Judá. Mas a justiça de Deus vai ser trazer uma nação ainda mais ímpia, mais impiedosa, mais cruel, para arrasar com Judá. E assim Deus vai fazer justiça. Essa é a justiça que Deus estava preparando. Deus olha para Abacuque e para os seus questionamentos e Deus fala assim: Abacuque, eu não estou em silêncio. Eu vou agir. Eu já estou agindo. E Abacuque ouve aquela resposta que Deus, o Senhor, iria trazer castigo, destruição à nação, através de uma nação ainda mais ímpia. E ele não entende aquela resposta. E parece que não aceita também. Ou seja, ele já tinha que lidar inicialmente com a frustração de ver o aparente silêncio do Senhor, e agora ele tem que lidar com a frustração de ver a sua oração respondida de uma maneira que ele não queria. Essa é a situação de Abacuque. Ou seja, resumidamente o que acontece aqui, o profeta se incomoda pelo aparente silêncio de Deus, mediante a tanta injustiça, e questiona ao Senhor por isso. O profeta não gosta do que Deus responde e pede ao Senhor que responda de outra forma. Abacuque ouve a primeira resposta, não gosta da resposta e diz assim, no capítulo 2. Olha, resumidamente, eu não gostei muito da resposta que o Senhor me deu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar e vou esperar uma resposta melhor. É o que Abacuque diz para Deus em oração. Eu fico imaginando alguém sentar diante de Deus e falar: não gostei da sua resposta, Senhor. Vou sentar aqui e esperar uma melhor, pode ser? E Deus então responde para ele, no capítulo 2, e diz assim: olha, já que você sentou e esperou a minha resposta, eis que agora eu vou te dar uma resposta para você cravar nas pedras e se torne bem legível, para que ninguém, mesmo que passe correndo, não veja o que eu vou fazer com esse povo. E ele diz: escreva a visão, torne-a bem legível sob tábuas para que se possa ser lida até por quem passe correndo. E aí Deus então responde o que realmente vai acontecer com a nação de Judá, com seus juízos sobre todos aqueles que eram impiedosos, sobre toda a nação. Ele vem e Deus diz os 5 ais, que são os juízos de Deus. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, que eu trarei vergonha para sua casa. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai daquele que adora aos ídolos. Ai, ai, ai daquele. O Senhor fará se calar a todos estes. Ele é Deus. Ele tem o poder de fazer tudo isso. Tem o direito de usar as nações mais ímpias para cumprir o seu propósito. Mas, irmãos, não se enganem. Nenhuma justiça fica por pagar diante de Deus. Deus tinha um plano para Judá e também tinha um plano para os babilônicos. Mas Abacuque não sabia disso. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que nem sempre as respostas de Deus estarão conosco, de acordo com as nossas expectativas. Ou seja, o que Deus fez com Abacuque foi quebrar todas as convicções que ele tinha, baseadas em seu próprio entendimento, em seu senso de justiça, até que o profeta fosse transformado. Então ele se rende ao Senhor e escreve o capítulo 3, que é onde nós estamos. E é esse questionar ao Senhor que fez com que Abacuque trouxesse a nós valiosas lições sobre, principalmente nós e o que Deus é. E é isso que nós vamos refletir brevemente. Nós estamos aqui no final de uma oração e um cântico de rendição do profeta diante de todo esse caos que está à volta dele. E eu gostaria
de olhar novamente para o texto com os irmãos e refletir sobre o que nós chamamos de 3-6, que é o caos interior, o caos exterior e a confiança. Novamente, o caos interior, o caos exterior e a confiança. Amém? Então vamos olhar agora o primeiro C, que é o caos interior, no capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo e nos ataca. É o caos interior. O que Abacuque ouviu? Ele ouviu que precisa esperar pacientemente pelo juízo contra o seu próprio povo. Foi o que ele ouviu, pela destruição que Deus vai trazer através dos babilônicos para arrasar Judá. E então ele vai liberar esse poder, vai liberar os babilônicos para fazer a justiça dele. Então ele está passando por um caos interior, pois tudo aquilo que ele acredita será abalado. A convicção de que Deus agirá sempre a seu favor foi cruamente refutada ali. Deus agirá em favor dos seus próprios desígnios e não corresponderá à esperança de Abacuque. Esse é o plano de Deus. Essa notícia terrível gerou em Abacuque um estremecimento no íntimo do seu coração, do íntimo do seu ser. E ele diz: os meus lábios tremeram, os meus ossos estavam como se estivessem apodrecidos, as pernas vacilaram. São reações físicas, reações mentais, emocionais da notícia de caos que Deus trouxe para Abacuque. Irmãos, as notícias, às vezes, que nos sobrevêm são cruéis. Podem nos causar angústia, caos interior. Nós não somos impassíveis. Nós estamos sujeitos a tudo isso. A notícias que podem nos sobrevir. Assim como Abacuque, em nosso íntimo também entramos em crise, quando Deus não age na medida com que nós estamos esperando. E é aí que a nossa fé é muitas vezes abalada. Quando pensamos, não, isso não vai acontecer comigo, Deus vai me livrar. Comigo não vai ser assim, eu tenho certeza. E é nesse exato momento de expectativas frustradas e que o nosso interior treme, e também é aí que percebemos que a nossa fé está mais firmada naquilo do que nós estamos à espera do que no próprio Deus. É exatamente por isso que Deus age dessa forma conosco. Não dá para ser diferente conosco. Facilmente nós depositamos a nossa fé no nosso alcance, em nossas capacidades de gerir o nosso dinheiro, onde estão os nossos planos, aonde o meu braço alcança, em tudo aquilo que são os nossos planos. Nós às vezes nos garantimos nisso. Quando na verdade, como crentes, nós deveríamos, primeiramente, depositar a nossa confiança e as nossas vidas nos desejos do Senhor. Quando Deus determina que a nossa vida não vai ser como nós imaginamos, é aí que o nosso interior treme, se faz silêncio, e é aí que por fim nós esperamos no Senhor. Parece que quando nós temos algum plano, nós pensamos assim, não, bom, pelas minhas contas vai dar tudo certo. Pelas minhas contas acho que dá para eu fazer isso mês que vem, ou eu não sei, a gente para e pensa primeiro em outras coisas que estão sob nossa gerência do que pensar, se Deus me prover, tudo vai acontecer ou não. É confiar primeiro em Deus. Com a gente é bem assim. Se Deus não tirar tudo aquilo que nós confiamos primeiro, nós não olhamos para um lado e para o outro e dizemos, ó Deus, age na minha vida, confio em Ti. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Os irmãos creem nisso? Que nada que acontece em nossa vida é por acaso?
Eu não sei qual é o caos interior que os irmãos passam hoje, que estão passando aqui nessa noite. Eu não sei qual é. Mas eu sei que é por meio desse caos, e não é acaso, que Deus está fazendo um crente melhor de ti. É por meio do caos, é por meio da angústia. Nós podemos às vezes parar e tem vários porquês na nossa vida. Por que Deus? Por que, meu Deus, que eu tive que me mudar e agora estou passando por tanta dificuldade? Por que, meu Deus, logo na minha família esse acidente aconteceu? Por que, meu Deus, que esse diagnóstico nunca é de melhora? Por que, meu Deus, que eu fui casar com aquela mulher? Por que eu fui casar com aquele homem e hoje o meu casamento está em crise e eu não consigo resolver? Por que eu não consigo um emprego? Por que, Deus, tu não responde às minhas orações? Meus irmãos, na história dessa igreja, nós temos um marco de tragédia também. E é um grande porquê. Em 23 de junho de 1990, houve aqui uma tragédia num acidente de viação, que vitimizou 7 irmãos, 4 deles pertencentes aqui à liderança dessa igreja. Esse acidente aconteceu quando eles rumavam para uma cerimônia de graduação no Instituto Bíblico Português, do irmão Pedro Neves. Nesse dia, todos que estavam na carrinha que transportava os nossos irmãos faleceram. É um porquê. Caos, angústia, tribulação, tudo isso faz parte da vida do crente. Eu não sei se alguém aqui hoje está passando por algum caos interior, por alguma razão. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei como vai estar amanhã. Mas se você está passando por isso, você não está sozinho. Você está com crentes de toda a história. E está com Abacuque também. Abacuque vai nos mostrar que não é estranho sofrer nesse mundo, sentir angústias. E vai nos mostrar que não é só um caos interior, mas também um caos ao redor. Um caos exterior. E ele continua, e eis o nosso segundo ser. Acompanhe comigo, por favor, no verso 17. Que é o caos exterior. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. É verdade que o profeta aqui está a dizer um ainda que, já nos preparando para o que vai vir a dizer no verso 18 e 19. Que ele vai dizer que já é uma leve expressão daquilo que ele começa a manifestar da fé. Ainda que. E ele pondera, mas não reclama do caos exterior. Mas a gente precisa olhar para o cenário que estava à volta de Abacuque aqui, que é o caos à volta dele. Aqui ele sai do interior, do que está dentro, daquele caos, de toda a angústia que ele está a sentir, e descreve o mundo ao redor dele. E ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça. O que é a figueira num contexto de Abacuque, para a época que ele vivia? É a fonte de alimento básico. Ainda que não haja fruto na videira. A videira nos dá a ideia de colheita, de prosperidade, do plantio do vinho, da fartura, da alegria, do regozijo. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. Da oliveira se traz o azeite, que é produto de comércio, ou seja, a economia também está abalada. Ainda que não haja nos campos a produção ou ovelhas no aprisco. Não há fonte de riqueza. Não há nem a possibilidade do sacrifício, que é a conexão com Deus. Às vezes o caos exterior faz isso conosco. Nós não conseguimos orar, perdemos a conexão com Deus, sentimos isso em nós. O caos nos afeta. É um caos aqui que é total, que vai vir com a invasão da Babilônia. Tudo isso, a economia, os campos, a prosperidade, a fartura, a conexão com Deus, tudo isso vai ser arrasado. Isso é a justiça de Deus e a vontade de Deus aqui.
e tudo vai ruir. Meus irmãos, e hoje, aqui, qual é o caos externo, qual é o caos exterior que faz nos perder o sono, que tem nos tirado o sossego, a paz e a tranquilidade? Se nós pudéssemos tirar do contexto de Abacuque e trazer para os nossos dias, os nossos ainda que, seria mais ou menos assim. Ainda que o ordenado seja baixo, ainda que o sistema de saúde seja caro e mau, ainda que os preços subam, ainda que eu perca seguidores, ainda que os meus amigos me deixem, ainda que minha família me deixe, ainda que minha família seja disfuncional, ainda que eu não encontre paz no meu lar, ainda que o meu patrão seja mau. Eu sei que todos nós temos que lidar com ainda que na nossa vida. Sejam planos que não deu certo, submeter-se a trabalhos ruins, perdas inesperadas, portas que se fecham para nós. Qual é o nosso ainda que? Meus irmãos, muitos perdem a fé por esperarem num Deus que promete prosperidade. Por esperarem por um Deus que nos dá tudo o que queremos. Eles perdem a fé justamente porque esse Deus não existe. Não há como crer num Deus que não existe. Eles depositam mais a fé nas obras do Criador do que no próprio Criador. Eu não sei, meus irmãos, se há alguém aqui precisamente nessa situação. Talvez insatisfeito com a situação salarial, com seu emprego, sua família. As coisas à volta parecem que não fazem sentido. Há um caos total. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está nos punindo por alguma coisa. Ainda que. Mas o profeta, reconhecendo esse cenário de caos interior e caos exterior, ele está dizendo isso num contexto de confiança. E é aí que nós chegamos ao terceiro C, que é o C de confiança. Vamos juntos mais uma vez para o verso 18 e 19. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O problema ainda não passou. O abalo no interior ainda existe. O problema dos babilônicos ainda vai chegar. É inevitável. Deus determinou. Eu vou arrasar com a nação de Judá. Está determinado. Não tem como escapar. Mas o profeta está manifestando uma confiança em meio ao caos desde o começo. Tudo isso que está acontecendo não está isento de confiança. O profeta já começa a manifestar desde o verbo 16. Nós já vimos ele dizer que pacientemente esperará pelo juízo. E no 17 ele diz, ainda que. Tudo isso é uma expressão de confiança. E nós finalmente podemos chegar no ponto em que ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Me alegro no Senhor. Isso é confiança em meio ao caos. Não é uma confiança porque o caos foi resolvido, mas é uma confiança ainda assim, mesmo no meio do caos. E como é que isso é possível? Como é que você olha para o seu interior, está tudo em caos? Como é que você olha para o seu exterior, está tudo um caos? E você diz, eu confio e eu me alegro no Senhor. Como é que o profeta pode manifestar alguma confiança, alguma alegria nessa situação? Se o interior está completamente arrasado, será que Abacuque é alguém especial? Será que é porque ele é um profeta, então ele tem mais fé do que as pessoas comuns? Será que nós podemos olhar para a história de Abacuque e dizer assim, de repente, isso tudo é muito bonito, mas comigo eu sei que não é bem assim. Os cristãos que iam para a arena a cantar louvores,
Será que eles eram especiais, de algum jeito? Prestes a morrer, a cantar louvores? Será que um homem como Horatio Spafford é alguém totalmente singular na história? É claro que não. Eles são tudo aquilo que qualquer cristão deveria desejar ser. Alguém que tem confiança no meio do caos. Não porque eles são extraordinários, mas porque Deus é extraordinário. Abacuque está a afirmar que isso é possível pelo que Deus é, não pelo que Ele é. Acompanhe comigo agora no verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. É Ele que é forte. É Ele que nos firma os pés. E é Ele que nos faz andar nas alturas. É Ele que é o Deus da nossa salvação. É Ele que é o Deus da força. É através dEle. Ele é o Deus da nossa salvação. Não é por nós. Nós não somos fortes. É Ele que é. E é o que Abacuque está a afirmar. Ele diz que tudo isso é possível pelo que Deus é. Não é porque o profeta é forte. Não é porque o profeta é sobrenatural. A nossa tendência é olhar para as outras pessoas e pensar, ele consegue, eu não consigo isso. Eu não consigo ter essa fé. O que o profeta quer dizer aqui no verso 19 é que Deus não vai mudar o caminho tortuoso, mas Ele vai firmar os nossos pés enquanto andamos nesses caminhos. É Ele que nos dá a força para andar por esses caminhos tortuosos e nos elevar a andar nas alturas. E que Deus é esse, meus irmãos, que dá confiança em meio ao juízo, ao meio do caos e no meio dos problemas. Quem é esse Deus? Muita atenção. Esse é um Deus que não ignorou o juízo, mas por amor suportou o juízo. Abacuque não teve de suportar o juízo, mas Deus enviou o seu Filho para suportar o juízo. É um Deus que provê salvação por meio do sofrer Ele mesmo o juízo. Meus irmãos, o maior caos que um dia nós poderíamos sofrer, Ele mesmo sofreu por nós. Irmãos, esse é o nosso Deus, que um dia chegou ao ponto de dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sofreu um caos interior, ele sofreu um caos exterior e teve confiança no Pai. Sofreu um caos interior, sofreu um caos exterior e teve confiança no Pai. Ele é o nosso verdadeiro Salvador e é nele que podemos confiar no meio do caos, no meio do sofrimento. Porque Ele suportou um caos muito maior. Ele suportou um sofrimento muito maior. Ele não ignorou o sofrimento. Ele sofreu como cada um de nós. Ele tomou o nosso lugar para que pudéssemos não sofrer o maior sofrimento de todos, que é o afastamento de Deus. Em Isaías 53, nós lemos que Ele verá o fruto do trabalho e ficará satisfeito. A alegria vem pelo fruto dele mesmo ter suportado o sofrimento. Ele se alegra pelo seu povo, alcançado por meio do sofrimento, e o povo se alegra porque ele sofreu no nosso lugar. E é por isso que, como Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas quer dizer tudo que é bom, tudo que é mal. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, não é, meus irmãos? Amamos a Deus? Então todas as coisas, pode crer nisso, vão cooperar para o seu bem. Sejam coisas boas, sejam coisas más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não se esqueçam do que
diz no final do livro de Romanos: porque para aqueles que são salvos em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, por que nós temos confiança em Deus? Porque Ele é um Deus homem que enfrentou a ira e o caos e tudo em nosso lugar. E é um Deus que ressuscitou e provou que o sofrimento e o caos não têm a última palavra. Ele tem a última palavra, é dele a vitória. É de Deus a vitória. Jesus venceu na cruz por nós. É dele a vitória. E é por isso que nós temos confiança. Que os sofrimentos do tempo presente, seja o caos interior, seja o caos exterior, não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada. E é por isso que nós temos confiança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, meus irmãos, eu gostaria só de deixar a menção aqui ao hino escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte, que diz assim: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Que possamos então ter mais confiança no meio do caos, confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém.